Capítulo 3º. Da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25º. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4º. Da ação e do processo penal. Artigo 26º. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública e incondicionada. Artigo 27º. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74º da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28º. As disposições do artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1º. A declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1º do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2º. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais 1 ano, com suspensão do prazo da prescrição. Inciso 3º. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4º. Findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2º deste artigo, observado o disposto no inciso 3º. Inciso 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Capítulo 5º. Dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1ª. Dos crimes contra a fauna. Artigo 29º. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a omitida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a omitida. Inciso 2º. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3º. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,
bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado. Inciso 1º. Contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2º. Em período proibido a caça. Inciso 3º. Durante a noite. Inciso 4º. Com abuso de licença. Inciso 5º. Em unidade de conservação. Inciso 6º. Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30º. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31º. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 32º. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Artigo 33º. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena: detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2º. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3º. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34º. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: inciso 1º. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2º. Pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3º. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Artigo 35º. Pescar mediante a utilização de: inciso 1º. Explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. Inciso 2º. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena: reclusão de 1 ano a 5 anos.
Artigo 36º. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37º. Não é crime o abate de animal quando realizado: inciso 1º, em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2º, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3º, vetado. Inciso 4º, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Artigo 38º. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 38º-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39º. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 40º. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27º do Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. Pena: reclusão de 1 ano a 5 anos. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41º. Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Pena: reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42º. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pena: detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 44º. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 45º. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Pena: reclusão de 1 ano a 2 anos e multa. Artigo 46º. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Artigo 48º. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49º. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 mês a 6 meses, ou multa. Artigo 50º. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, incluído pela Lei nº 11.284, de 2006. Pena: reclusão de 2 anos a 4 anos e multa, incluído pela Lei nº 11.284, de 2006. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família, incluído pela Lei nº 11.284, de 2006. Parágrafo 2º. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare, incluído pela Lei nº 11.284, de 2006. Artigo 51º. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52º. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 53º. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se: inciso 1º, do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2º, o crime é cometido: alínea A, no período de queda das sementes; alínea B, no período de formação de vegetações; alínea C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração; alínea D, em época de seca ou inundação; alínea E, durante a noite, em domingo ou feriado. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Curte e se inscreva no canal para mais.